Olá, mais um Sala de Estar começando e no programa de hoje nós vamos falar sobre as atividades desenvolvidas pelo Banco de Alimentos de Cruz Alta. Para você aí de casa conhecer um pouco mais do trabalho desta entidade, ela surgiu no estado no ano de 2000 e é uma organização de interesse público, criada pelo Conselho de Cidadania da Fiergs. Desde então vem arrecadando e distribuindo alimentos à população carente. O Banco de Alimentos já distribuiu cerca de 16 milhões de quilos de alimentos e vem beneficiando mais de 356 instituições no estado. A instituição está presente em mais de 25 municípios gaúchos. E o objetivo do Banco de Alimentos, além de levar alimentos à população, é proporcionar ajuda, saúde e conhecimento a comunidades carentes. Para conversar comigo a respeito do Banco de Alimentos de Cruz Alta, está aqui no estúdio da Unicruz TV o presidente da instituição, Darcy Martins. Seja bem-vindo, seu Darcy. Olá, Luciane, tudo bem? Tudo bem. Para começar, eu queria lhe perguntar, são números bastante expressivos no estado. Muitas pessoas não têm conhecimento que o Banco de Alimentos existe em vários municípios gaúchos. E o que a gente percebe é que ele desenvolve um trabalho bem atuante junto com a comunidade. É muito importante e animador esses números que tu apresenta, porque, de fato, desde o ano de 2000, um grupo de pessoas, na verdade, buscaram essa tecnologia em países da Europa, onde banco de alimentos são muito comuns. Então, é motivo de orgulho, inclusive, para nós, porque é uma iniciativa genuinamente gaúcha, né, e que hoje se espalha pelo Estado e pelo Brasil. Cruz Alta, eu acho que deve se orgulhar muito disso, porque fomos o 12º município a fundar um banco de alimentos, buscando essa tecnologia, este apoio, esse know-how que o Banco de Alimentos de Porto Alegre exerce desde o ano de 2000. Sim. Então isso facilitou muito esse trabalho aqui em Cruz Alta, a partir do momento também que entidades e pessoas se agregaram a esse processo, o que viabilizou trazer essa organização, esta OCIP, como você falou, para Cruz Alta e desenvolver um trabalho semelhante ao que Porto Alegre vem experimentando desde o ano de 2000. O nosso banco é bem mais novo que o de Porto Alegre, né? Sem dúvida, nós iniciou esse movimento, né, há 3 anos praticamente, que hoje, e as atividades propriamente dita, um pouco mais de 2 anos que a gente vem desenvolvendo. E como é que funciona o Banco de Alimentos, Darcy? É importante eu citar que esse banco só existe graças à união, como eu falei, de pessoas e organizações. Ele foi uma iniciativa dos clubes de Rotary aqui da nossa cidade, e que imediatamente recebeu o apoio da Universidade de Cruz Alta, da Prefeitura Municipal, da ACI de Cruz Alta e, de resto, o Banco de Alimentos de Porto Alegre, que são os nossos instituidores. Né? A partir disso, a constituição dessa OCIP, né, de Direito e de Fato, se fez necessária, já que temos uma diretoria, temos um conselho de administração, um conselho fiscal, que rege o nosso trabalho, que fiscaliza, enfim, e que semanalmente essa diretoria trabalha para desenvolver essas atividades que a gente conseguiu colocar em prática até agora, né? E que tipo de ações vocês exercem na comunidade? Como é que funciona essa logística de vocês? Isso é muito legal, Luciane, porque quando começou a se falar em banco de alimentos, até que as pessoas conheceram um pouquinho mais, surgiu comentários assim, tipo, mais uma entidade para atuar em Cruz Alta, para concorrer, inclusive, com as existentes. O que vai dar isso? Imediatamente se conversou com todas as entidades locais de significativa importância na comunidade, que já exercem trabalhos aí há mais de 20, 30 anos. Se nós falar, por exemplo, de uma Liga Feminina de Combate ao Câncer, atua em Cruz Alta há mais de 50 anos. Então, entendendo a metodologia do processo, se chamou todas elas e explicou. Explicou o quê? Que nós iríamos trabalhar para captar alimentos dentro de um processo de diversas formas, que a gente pode falar, né? E distribuir para elas mesmas. Nós funcionaríamos como um centro de logística e motivador, né, desses alimentos, na prospecção dos mesmos, e distribuiríamos a eles de acordo com suas necessidades, de acordo com suas demandas, organizando tudo isso. Porque a gente ouviu muitos relatos, né, de diversas entidades que muitas vezes estavam muito bem com determinado produto. Vamos imaginar, tinha muito feijão e faltava arroz, certo? E as pessoas solidárias iam lá e davam mais feijão, doavam mais feijão. E, na verdade, está faltando arroz. Então, aí que o Banco de Alimentos entra nessa questão logística que eu falo. Nós arrecadamos tudo, colocamos dentro do banco e a partir do contato permanente que temos com hoje mais de 28 entidades locais, e esse é o número de parceiras
entidades parceiras do banco. E recebem mensalmente. E recebem mensalmente uma quantidade na ordem aí de 3.500 quilos mês, certo? E a partir deste contato permanente e das nossas reuniões mensais com essas entidades, já que toda quinta do último mês, na sede do banco, os diretores dessas entidades estão conversando com a gente para entender como está indo o processo, entendermos melhor as suas demandas, suas necessidades, enfim, construir esse processo de uma forma mais positiva, né? Que venha de encontro ao interesse da própria sociedade, né? E nesse processo é interessante, é fundamental ouvir o pessoal que trabalha, né, para quem vocês entregam esses alimentos, para saber absorver as necessidades e saber como conduzir essa distribuição. Perfeito, Luciana, porque a gente sempre, de uma forma humilde, se coloca como um voluntário, né? Agora, dialogar com essas entidades que já exercem esses trabalhos e há tanto tempo, é de fundamental importância, isso é de uma riqueza muito grande, porque é eles que estão na ponta lá, é eles que trazem aquela necessidade de crianças, de adolescentes, de adultos, de pessoas mais velhas, que invariavelmente, muitas vezes, não têm o que comer. E isso é extremamente complicado quando se nota essa dificuldade, e vou mais longe, muitas vezes também come mal, né, que é função nossa também. Certo? Conduzir esses alimentos de uma forma saudável. Né? Ter uma orientação. Uma orientação técnica. Tanto é que, para isso, o Banco de Alimentos de Cruz Alta, graças à parceria com a Universidade aqui de Cruz Alta, conta com uma nutricionista, que é a nossa diretora técnica, a professora Ângela Brunelli, que é a diretora do Banco de Alimentos, que cuida desta qualidade, dessa distribuição, do manuseio disso. Né? E isso é muito bacana porque as pessoas podem, muitas vezes, a gente é questionado, e é criticado, e eu adoro uma crítica, porque sempre transformo ela numa forma positiva, quando as pessoas dizem, pô, é muito fácil pegar o alimento e dar para alguém. Né? O Banco de Alimentos, na sua metodologia, ela não é assistencialista, e sim de transformação social. Nós vamos dar o alimento, sim, mas cobrar contrapartidas destas entidades, dentro de um processo positivo, como eu falei, para que elas transformem isso em realidade lá na ponta, com as necessidades de cada um. Sim. E aí esse corpo técnico do banco é fundamental, porque ao longo do ano passado, Luciana, por exemplo, a gente desenvolveu vários cursos de capacitação, inclusive aqui dentro do próprio laboratório da universidade, onde trouxemos todos os dirigentes das entidades, e a professora Ângela com suas alunas promoveram o chamado curso Resto Zero, que foi um programa de aproveitamento integral de todos os alimentos. Sim. Ou seja, a casca da banana pode ser aproveitada. E nós ensinamos isso para essas entidades também. Dentre outros cursos que foram desenvolvidos, Cozinha Nota 10, que cuida da higiene, do manuseio dos alimentos, né? Os secretárias do lar também, cito aqui 3 importantes treinamentos que foram feitos no ano passado, que visam justamente a capacitação dessas pessoas lá na ponta. É que é importante, né? Extremamente importante. É fundamental. Claro. Quando a gente fala que o banco não é assistencialista, não exerce este caráter, e sim de transformação social, eu acho que vem de encontro isso que nós falamos. Vamos dar os alimentos. As pessoas têm que estar bem alimentadas, da forma correta, mas as contrapartidas para que ela pense na sua vida, né, no seu crescimento, essa provocação, eu acho que é dever nosso, enquanto Banco de Alimentos, e de todos os nossos parceiros, que são as entidades que estão envolvidas com a gente. Né? E como é que está a equipe de vocês hoje? Como é que é formada a equipe do Banco de Alimentos? Vocês trabalham com o voluntariado, que é fundamental, né, para desenvolver esse trabalho de vocês? Quantas pessoas têm? Vocês têm carências de pessoas? Precisam de mais? Como é que está isso? Eu diria assim, ó, que eu acho que esse talvez seja um dos maiores patrimônios do banco. Que patrimônio é esse? A capacidade de unir as pessoas, de arregimentar pessoas em torno do projeto. Um projeto que é muito amplo, pelo pouquinho que nós falamos, você já percebeu a magnitude dele, né? Eu diria assim para você, ó, nessa caminhada, a gente tem assim, ótimas e maravilhosas surpresas de depoimentos de pessoas que se chegaram ao banco para nos ajudar. Nós contamos com uma diretoria, os conselhos que eu te falei, isso envolve coisa na ordem de mais de umas 30, 40 pessoas, e eu diria assim para você, ó, mais de 100 voluntários. Então é um número muito grande. Qual é a dificuldade? Esses 100 voluntários, para nos ajudar nas diversas atividades do banco, muitas vezes não estão disponíveis. Claro. Nós temos um evento chamado Sábado Solidário, que é um evento mensal, onde no primeiro sábado de cada mês, a gente tem a liberdade, graças à parceria com a rede de supermercados local, de ir para a porta do banco. O voluntário bota o coletinho do banco e vai para a porta do banco
convidar a comunidade a colaborar conosco doando 1 quilo de alimentos, certo? Isso envolve, em média, 50, 60 pessoas por sábado. Nós precisaríamos 100, no mínimo, para dar um turno de trabalho mais adequado, né, para que a pessoa se disponha a ficar lá 2, 3 horas no mercado fazendo esse trabalho, para nós atingir uma rede de mercados maior ainda, certo? E, consequentemente, uma arrecadação maior. Claro. No último sábado, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar em 8 supermercados só, certo? E com um turno de trabalho bastante extenso, ou seja, sobrecarregando as pessoas. As pessoas estavam... Eu passo em todos os mercados, a gente faz trabalho junto, é muito legal quando a pessoa entende esse sentido do voluntariado. Sim. Porque ela faz isso com muita alegria, com muito prazer, né? Mas a gente entende também as limitações de tempo e dos outros envolvimentos das pessoas. Na verdade, hoje nós precisamos de mais voluntários do Banco de Alimentos. E não só para o sábado, né? Para compor a nossa diretoria, para participar das nossas reuniões, para participar com ideias, né? Com sugestões e, em especial, na implementação dessas ideias e sugestões. Porque pensa comigo, esse processo, o Banco de Alimentos, eu sempre digo, né? Ele teve começo, ele tem meio e não tem fim. Claro. Infelizmente, a questão fome, erradicar a fome no Brasil é uma tarefa que não é nada fácil. No nosso município não é diferente disso. Então é um trabalho realmente que exige muito. E se nós pensarmos que nós não estamos limitados a arrecadar e distribuir alimentos, e se participar desse processo de transformação social, tem trabalho para muitas gerações. Ele tem começo, meio e sempre continuidade. E não tem fim. Exatamente. Verdade. O pessoal que quiser ser voluntário no Banco de Alimentos, procede como? Procura quem? Como é que faz? Bem, a gente tem a nossa sede, né, instalada. Essa sede que o nosso mantenedor aí, que patrocina esse aluguel, é a Prefeitura Municipal de Cruz Alta, que é na rua Duque de Caxias, 131, muito próximo ali do shopping. Sim. Nós temos um funcionário dentro do banco que faz expediente normal, horário comercial, que cuida da logística e do contato com as entidades, com as empresas, enfim. E toda quinta-feira, às 18 horas, é a nossa reunião ordinária, ou seja, a diretoria está reunida, onde todo mundo é convidado a participar. Sim. E a gente permanentemente recebe visitas nessas reuniões de pessoas que querem conhecer um pouquinho mais a respeito do banco. Mas a gente também tem voltado para essa dificuldade, essa necessidade de ampliar o nosso quadro de voluntários. Nós fizemos recentemente um evento com os voluntários atuais. Chamamos todos lá, uma forma de agradecer o trabalho realizado, e lançamos um desafio, que cada voluntário trouxesse mais um, para nós colocar mais gente nessa fileira de trabalho aí, né? Então a gente pretende também agora, com o apoio de vocês aqui, isso que é muito importante, né? Você que está nos ouvindo aí, nos procure, chegue com a gente, porque nós queremos fazer um evento de uma forma de trazer essas pessoas para conhecer o banco, ir lá na sede, ver como funciona e a metodologia de trabalho. Então a gente quer realmente estar nesse movimento, onde as pessoas podem fazer contato conosco, inclusive por telefone. Sim. Né? A gente vai colocar no vídeo para que vocês possam pegar direitinho o número. Exato. E de maneira que a gente possa fazer, quem sabe, um evento de divulgação do banco dentro da sede do próprio banco, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é o trabalho do voluntário, né? Porque ser voluntário não é simplesmente ir e participar de 1 ou 2 ou 3 ações isoladas. Ah, hoje eu fui lá, participei um pouquinho, tá bom. Ser voluntário é ser responsável também, é chamar para si uma responsabilidade, é poder estar atuando dentro dessa comunidade em prol, né, dessa causa, né? Isso é muito importante a gente colocar para o pessoal lá de casa, porque muitas vezes as pessoas ajudam, 1, 2, 3, acham que aquilo está bom, mas ser voluntário é um trabalho de muita responsabilidade e de extrema doação para o próximo, né? Isso que tu coloca, Luciana, realmente é muito importante. Tu coloca com muita propriedade esta questão do voluntariado. Eu acho que as pessoas, elas se tornam voluntárias por diversas razões. Cada uma tem lá o seu motivo. Mas isso que tu coloca realmente é muito importante. Compreender isso, que esse trabalho, falo de banco de alimentos, realmente não é um trabalho pontual, que foi uma vez lá, resolveu, e eu posso ir para casa, estou com a minha consciência tranquila. Pô, isso é muito pessoal e não podemos entrar num debate como esse, de cada um. Mas, verdadeiramente, eu acho que sentir, curtir, eu diria assim, entender esse trabalho, realmente é um feito que tem que ser construído. Porque, veja bem, nós temos, assim, em andamento, vários projetos para o Banco de Alimentos. Nós temos projetos com a cooperativa de Birubá para receber alimentos,
do hortifruti granjeiro em especial. Nós temos um projeto com uma cooperativa de pequenos agricultores, tá? Que é importante citar, de Tupaciretã, né? Para nos receber leite, certo? Que é uma grande dificuldade nossa hoje de captação. Então, assim, ó, são projetos maravilhosos que estão muito próximos de virar realidade. A gente vem trabalhando isso já há mais de ano, né? Temos esse projeto, como eu falei, para buscar um recurso financeiro para ter uma equipe multidisciplinar dentro do banco, ou seja, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma nutricionista, talvez, para nós desenvolver esse trabalho com mais resultado, eu diria, nessas entidades. Sim, poder focar mais em determinadas ações para poder levar isso para a comunidade. Levar para a comunidade e buscar o resultado social que a gente quer. Né? Eu não insisto de dizer, nós não estamos no banco para captar e distribuir alimentos. Nós estamos lá para promover uma transformação social. Sim. E aí vem todos esses projetos que a gente vem trabalhando e que tem o seu tempo para que seja efetivado, eu diria. Então isso exige determinação, exige conhecimento, exige expertise das pessoas. Então, se envolver num projeto como esse, realmente é estar à frente, quem sabe, vou te dar um exemplo, nós temos uma dificuldade de mobilização, né, do Sábado Solidário. Nós precisamos de um diretor de Sábado Solidário. Nós precisamos de um diretor para buscar recursos financeiros. Nós precisamos de um diretor para buscar alimentos, para captar alimentos, desenvolver projetos em torno disso. Ou seja, o Banco de Alimentos é uma empresa. Tanto que tem um slogan do Banco de Alimentos que diz uma ação empresarial pela cidadania. E é essa visão, sabe, essa demanda, essa forma de trabalho que a gente tenta implementar no banco. Já que somos uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, como tu colocou no início, é nós, cidadãos, à frente dessa dificuldade na busca de soluções. Então, tem espaço para um diretor de captação de alimentos. Tem espaço para um diretor de sábados solidários. Tem espaço para diretor de buscar recursos financeiros. Tem espaço para muita gente se aliar a esse trabalho. Gente trabalhar. Então, acho que é o momento que o voluntário, como tu coloca, Luciana, compreender isso, puxa, eu vou despender 1 hora por semana, 2 horas, eu não sei, vai depender, no meio das suas atividades profissionais também, para dar minha contribuição pelo banco enquanto eu for diretor. Porque essas diretorias, como é o meu caso, né, eu sou diretor-presidente até o final do ano. O ano que vem alguém vai ter que tocar o banco de alimentos, o que é natural e tem que ser feito. E eu não quero me afastar no banco, continuar contribuindo, mas não à frente da presidência. Ou seja, tem espaço para um presidente do Banco de Alimentos para a próxima gestão 2014-2015. Entende? Quer dizer, então, aí vem bem de encontro o que tu colocaste. Exige sim envolvimento, exige usar nosso conhecimento em prol dessa questão da transformação social. Acho que isso a gente fala de uma forma bem mais abrangente. Né? Sim. Me diz uma coisa, Darcy, além do Sábado Solidário, vocês têm outras campanhas que vocês realizam ao longo do ano. Quais são essas outras campanhas? Como é que funciona? A gente tem tido a grata satisfação de cada vez mais a presença do banco estar inserida na comunidade. E como que isso acontece? Né? Por exemplo, nós temos doadores, nós temos empresas que permanentemente nos fazem doações. E isso nos dá a condição de manter os 3.500 quilos de alimentos mensais, como eu falei, que são distribuídos a essas entidades. Empresas como a Marasca, empresas como a SLC Comercial, como a Sementes Aurora, são alguns de nossos doadores. O White Martins é um outro que regularmente faz doações para o Banco de Alimentos. Uma outra grande forma de captação, e aí são as parcerias, que tem acontecido muito também, são eventos locais, né, onde as organizações fazem um evento e cobram 1 quilo de alimentos. E tem participado disso ao banco. Recentemente, a Confraria do Salto Alto, por exemplo, reuniu, né, o seu público lá, afim, e nos entregou mais de meia tonelada de alimentos. Então, são momentos muito legais que têm acontecido. E, de resto, toda a comunidade, de uma forma ou outra, todo dia a gente recebendo ligação. Vem cá, temos 200 quilos, fizemos um evento, de diversos setores, né, e acabam nos entregando. Então, nós temos as empresas que nos doam, os eventos, que isso pode acontecer de uma forma muito mais intensa, né, essas participações, as empresas que doam os eventos, os sábados solidários e o próprio Banco de Alimentos de Porto Alegre. Quando a coisa aperta muito, a gente pede socorro. Pede socorro. E eles nos mandam alimentos também de Porto Alegre. Isso já aconteceu, diversas campanhas aí, umas demandas grandes que eles recebem lá e, como nós fizemos parte da rede, eles compartilham com nós esses alimentos.
Sim. E como é que estão os projetos para esse ano? Querem buscar parcerias, né? Parcerias novas sempre são bem-vindas, né? O pessoal aí de casa, as empresas que nos assistem, né? Podem estar procurando, podem estar solicitando, passando ideias. Como é que está isso? O que, de modo geral, o Banco de Alimentos pede muito, né? Como ele não compra e não vende nada, é só no pedido mesmo. Sim. A gente pede a participação das pessoas, a gente pede que os eventos da nossa comunidade que sejam lembrados pelo Banco de Alimentos, no sentido de captar alimentos, né? Porque eu já falei um pouquinho, vou repetir, nós temos grandes projetos em andamentos, né? Com 2 cooperativas, são projetos importantes, que vão vir alimentos para a Cruz Alta, e isso vai nos demandar uma questão muito importante, que é construir dentro do banco uma cozinha experimental, certo? E um laboratório. São 2 grandes demandas que nós temos dentro do Banco de Alimentos hoje, 2 necessidades. Um laboratório para qualificar cada vez melhor esses alimentos que entram e saem, certo? Nós temos uma grande responsabilidade de jamais passar um alimento com problemas, um alimento vencido, coisa assim. É para isso que a nossa diretora técnica atua com bastante austeridade em cima disso, né? Mas com algumas deficiências, porque nós não temos um laboratório. E queremos, ainda esse ano, temos um projeto pronto já para construir esse laboratório. E essa cozinha que é o nosso must, o nosso suprassumo, porque dentro dessa cozinha a gente quer desenvolver projetos de capacitação para essas entidades. Sim. Mas essa cozinha, para você ter uma ideia, nós temos um orçamento lá em torno de R$25 mil para fazer ela funcionar dentro do banco, que é de fundamental importância. Claro. Temos projeto andando para conseguir esse recurso também. Quer dizer, então, falando isso, tu pode notar que a gente tem um projeto futuro para o banco de muita importância, onde os resultados sociais de tudo isso, eu diria ainda que estão muito por vir. Sim. Né? Mas vão ser muito benéficos. Sem dúvida nenhuma. Porque nós estamos ainda, né, aprendendo, eu diria até, como funciona tudo isso. Sim. Né? Mas eu quero crer ainda que a participação do Banco de Alimentos na nossa comunidade, ainda a melhor parte, eu diria que está por vir. E acho que as pessoas têm a grande oportunidade, né? Você que está nos assistindo, tem a grande oportunidade de participar desse grande projeto. Né? E não precisa ter dinheiro, né? Seja com trabalho. Quem tem dinheiro dá dinheiro, quem tem alimento dá alimento, quem tem um tempo, disponha um tempo para ficar conosco trabalhando. Todos são bem-vindos, porque o Banco de Alimentos só aconteceu em Cruz Alta graças à participação de muitas pessoas. E pessoas essas que a gente está necessitando ainda. Né? E é sempre bom unir forças para poder estar ajudando ao próximo, né? Eu tenho uma frase, Luciana, que eu digo assim, que é de uma simplicidade muito grande, e até construir ela, me veio assim no insight quando a gente recebe críticas a respeito disso, né? Sim. De ajudar. Daí eu digo o seguinte, é muito melhor você ajudar do que ser ajudado. Acho que isso diz muito. Quando a gente pode ajudar e não precisa ser ajudado, a nossa condição, não é essa dúvida, que está muito privilegiada, né? É verdade. Para a gente finalizar, Darcy, passa de novo o telefone e o endereço para o pessoal lá de casa poder visualizar e estar entrando em contato com o Banco de Alimentos. Nós estamos estabelecidos aqui na rua Duque de Caxias, 131, é muito próximo ao shopping, né? Eu acho que todo mundo me conhece também, eu estou à disposição na minha empresa para falar sobre Banco de Alimentos. Não tem como separar muito isso, né? Claro. Enfim, chegar até o Banco de Alimentos é muito fácil, né? Vários diretores, também pessoas extremamente conhecidas da cidade, podem dar essa informação. Mas o legal é querer chegar até o banco e com certeza vai ter um espaço para nos ajudar nesse trabalho. Que bom. Darcy, obrigada pela tua participação aqui no Sala de Estar, tá? Eu agradeço muito esse espaço tão importante de poder divulgar esse trabalho do banco aí. E sempre que for chamado, nós estaremos aí. E para você aí de casa, então, fica o chamado para trabalhar junto com esse pessoal do Banco de Alimentos, ser um voluntário e dedicar um pouquinho do seu tempo a uma ação solidária. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente se vê. Até lá!